Bom, eu deixei umas coisas que vocês deveriam saber. Eu não me lembro. Eu vou começar pela casquinha de sorvete. Casquinha de sorvete é um problema muito interessante. Você tem um cone, aí corta por um plano, aí, como vocês sabem, deve ter aprendido em CVGA, que é uma elipse, e aí agora não está tão usual, mas às vezes tem umas casquinhas de sorvete mais metidinhas, assim, né? A gente cortar no círculo, corta na elipse. E a questão é calcular a área da casquinha de sorvete. Como a casquinha de sorvete, vamos dizer, está num cone, o cone você abre e calcula a área. Aí tem uma primeira coisa interessante quando você abre o cone, é uma coisa que toda costureira sabe, mas não é tão intuitivo assim, né? Quando você faz uma manga, é meio isso, né? Às vezes um cilindro, um cone, e você corta assim. E quando você abre, a tendência da gente é achar que o molde é assim. Mas não é. O molde é algum. No caso do cone, vamos dizer, se for um cilindro, ele é uma coisa assim, é uma senoide. No caso do cone, né, você tem dois círculos e é tipo uma senoide assim também. Então, se você abrir a casquinha de sorvete, a primeira surpresa é que você vai ter que lidar com essa região aí. E a primeira vez que eu me coloquei esse problema, acho que eu estava dando aula na arquitetura até. A aula na arquitetura é ótimo, porque usa muito uma visão espacial, assim, né? E os rabichos que eles fazem nas carteiras também são lindos. Mas eu passei, penei assim. Um tempão, umas 2 páginas de contas, mudanças de variáveis e tal, para fazer essa integral. Eu vou fazer, sim, mas vale a pena o exercício, você abrir, ver que região é essa, bicho aqui. Então, lembre-se sempre disso, quer dizer, um molde de manga é sempre uma coisa assim. Esse aqui até pode ser um círculo. Mas tem uma outra maneira de fazer isso aqui, que eu só vi depois, que é muito interessante. Eu sei calcular a área de elipse. Né? Os semieixos são A e B, π a B é a área da elipse. Vocês sabem isso? Entenderam isso? Sabem por que decoraram? Mas é simples, é uma mudança de coordenada simples. Né? Você pega o círculo aqui, x2 mais y2 menor ou igual a 1, aí você manda na aplicação U igual a x, V igual a BY, né? E você tem uma coisa assim. Né? Então aqui você tem A, B, e aí se você fizer U sobre A ao quadrado mais V sobre B ao quadrado dá 1. Vamos ver, menor ou igual a 1. Então aqui é uma mudança de coordenadas, uma φ aqui. O jacobiano dessa coisa é AB. Ou então faz de uma maneira mais... É claro, né, que você quadricular esse negócio aqui, cada quadradinho aqui vai virar um retângulo que tem A vezes o lado aqui, B vezes o lado aqui. Então, é direto. Então, a área de elipse eu sei calcular. Então, eu tenho uma elipse aqui. Então, se eu olhar aqui para o chão e projetar esse negócio aqui,
aqui eu tenho uma elipse. E tem uma outra coisa, né, que é muito interessante aqui, é que se eu pegar essa casquinha de sorvete e aproximar assim, né, ligando cada pontinhos aqui, ligo aqui ao vértice, na hora que eu projeto, eu tenho uma coisa assim. Então, meu cone é todo projetado nessa elipse aqui. Só que nesse cone, né, você tem aqui o cone, é assim, né? Esse ângulo alfa com a horizontal é o mesmo sempre. Então, se você pegar essas, se você fizer isso aqui de madeira, né, triângulozinhos assim, e projetar, cada triângulo desse se projeta com a área multiplicada por cosseno alfa. Porque quando você projeta uma figura, né, você tem aqui um plano, outro plano, aqui esse ângulo é alfa. Se você fizer uma figura aqui e projetar aqui, a dimensão paralela à interseção dos planos se conserva e a dimensão perpendicular a ela sai multiplicada por cosseno alfa. Então, a área sai multiplicada por cosseno alfa. Então, a área que eu quero vai ser igual a essa área daqui, vou chamar de A, né? Mas só que ela ela vezes cosseno alfa é igual a essa área aqui. Quer dizer, se essa área é S, essa é A. Então, você só tem que fazer a conta aqui, né? Determinar o eixo maior e o eixo menor. O eixo menor não passa pelo eixo de simetria da cônica, né? Porque tem mais. Olha só. Determina esses dois pontos, ponto médio, outro aqui, projeta, vê o que é essa. Quem é essa elipse aqui, calcula a área dela, divide pelo cosseno do ângulo alfa que você tem, da equação, e você tem a área. Então, embora a mudança de variável, tem muitas situações interessantes que você, vamos dizer, escapa de muita conta através de algum macete assim. Oi. Exatamente. Você pode pegar o eixo maior aqui e projetar de maneira que ele fique do tamanho do eixo menor. Você mostra que você tem um círculo, talvez não seja tão simples com as equações. Né? Aliás, uma situação que também, por enquanto, a gente ainda não tem os meios para isso, mas aquela conta horrorosa da carga uniformemente distribuída aqui sobre a esfera, né? Tem uma coisa assim, se você pensar o campo elétrico gerado por essa carga aqui, com certeza ele tem uma simetria. Né? Em cada esfera concêntrica com essa daqui, o campo vai ser assim, ou fora, sempre com o mesmo tamanho. Então, você só tem que saber qual é a magnitude do campo elétrico. Só que essa magnitude a gente fez de maneira dada por uma integral. Mas tem uma... Você sabe que a lei de Gauss do eletromagnetismo, né, diz que a divergência do campo elétrico é a carga elétrica. Mas, de qualquer maneira, o fluxo do campo elétrico aqui é igual à carga que tem aqui dentro. E aí, na hora que a gente souber direito o que é o fluxo e tudo, a gente vai poder dizer, bom,
Então, enquanto esse negócio estiver aqui dentro, o fluxo é dado pela carga e eu consigo calcular. E quando a esfera estiver aqui, não tem nenhuma carga aqui dentro, o campo é zero. Essa é a ideia. Então, assim que os físicos, vamos dizer, calculam esse campo sem fazer essas contas. Embora eles adorem fazer contas. Os físicos adoram fazer contas. Então, a casquinha de sorvete, então, tem essa solução mais simples aqui. Mas não é um simples macete, é você se habituar a procurar simplificações nas situações que você está encarando. Bom, aí temos em seguida, tem o R elevado a N. Né? Eu já falei tudo, mas a gente sabe que se a gente pegar f de 0 infinito em R, que leva cada R em 1 sobre R elevado a alfa, com alfa maior que zero, então a gente sabe que a integral de 0 a 1 de f de R dr é finita, C e somente C, alfa é menor que 1. Porque aí você tem uma coisa tipo, né, esse aqui é a integral de 0 a 1 de R elevado a menos alfa, primitiva de R elevado a menos alfa é R elevado a 1 menos alfa sobre 1 menos alfa. Se alfa é menor que 1, esse negócio em zero é definido. Então, quando é raiz quadrada, 1 sobre raiz quadrada, 1 sobre raiz quadrada, está tudo bem. E, ao mesmo tempo, a integral de 1 a infinito. Na verdade, aqui, né, se alfa for igual a 1, dá o logaritmo. E eu não gosto de dizer assim, a integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx é igual a log de x de 1 a infinito. E como o logaritmo... Porque o logaritmo é definido através dessa integral. A definição de logaritmo... Então fica circular, porque você está usando uma propriedade que você tem que sair daqui. Então, não custa nada, né, você pegar aqui 1, 2, 3, etc. Aí você vê que aqui você tem meio, aqui você tem 1/3. Então, integral de 1 a infinito de 1 sobre x dx é maior que somatório de n igual a 2 a infinito de 1 sobre n, essa soma é infinita. Então, essa soma daqui você prova diretamente lá com PG e tal, que é infinito. Tem essa integral. E como... Bom, então com 1 é o logaritmo e maior do que 1 você vai ter esse negócio aqui indo para o infinito em zero. E ao mesmo tempo, então, também a integral de 1 a infinito de f de r dr é finita, C e somente C, alfa maior que 1. 1 sobre x2 já... Vamos dizer, esse macete aqui com 1 sobre x2 é ao contrário, né? Se fosse 1 sobre x2, você botava aqui. Então aqui é 1, aqui seria 1/4, 1/9, e essa soma major a 1 sobre x2. Assim. E, bom, quando alfa é igual a 1, aí é ruim nos dois.
E aí, quando você vai fazer a integral, tudo bem, né? Quando você vai fazer em Rn, então a integral sobre a bola de centro zero e raio 1, de 1 sobre norma de x elevado a alfa. Quando você faz isso aqui, você usa aquela ideia de que aqui é Sn-1, aqui é x, aqui é u, e aqui é r, né? Então, isso aqui é igual à integral sobre Sn-1 da integral de 0 a 1, de 1 sobre r elevado a alfa. Só que aqui, lembrando, né, quando você faz essa, você bota aqui a esfera, está aqui no chão. E aqui você bota o zero infinito. Então você faz esse cilindro que tem a esfera unitária, desenhar em R2, aqui é o círculo unitário, e aí você leva em cada ponto aqui, tem um ponto U, esse cara aqui tem coordenadas R e U, e você leva ele em X igual a R vezes U. Então aqui em Rn você tem a esfera Sn-1, está aqui o X, está aqui o U. E aí a ideia é que quando você pega um pedacinho aqui assim, aqui você tem um dr, que vem para cá, e aqui você tem um du, que está aqui assim. Tá, eu estou fazendo... Repara que eu estou fazendo uma coisa que eu não defini de maneira nenhuma. Estou fazendo um jacobiano de uma transformação que não é de um pedaço de Rn em outro pedaço de Rn. Estou pegando aqui, mas eu estou fazendo a ideia do coeficiente de esticamento. Dá para, vamos dizer, para você fazer isso lá na definição, assim, você tem que parametrizar a esfera. É chatérrimo. Vamos fazer uma vez na vida, mas é uma conta. Quer dizer, não é nada demais. Tudo bem. Aí você transforma isso para cá, isso vira isso assim, né? Aqui está o du, e aí o seu dr está aqui, e esse cara daqui é o r, RDU, mas, na verdade, né, quando você olha para a área, você tem uma área n-1 dimensional que foi multiplicada, tem uma escala de R. Então, aqui você vai ter R elevado a n-1 du. Tá? Quer dizer, quando você está no plano, você multiplicou por R, esse tamanho daqui é R du. Quando você está no espaço, esse pedaço daqui é um pedacinho de superfície, você multiplicou por R, então a área aqui é R ao quadrado vezes essa daqui. Quando você estiver em Rn, aqui você tem uma superfície n-1 dimensional, multiplicou por R, a área vai multiplicada por R elevado a n-1. Não, porque aqui... Então, aqui eu estou dizendo que se eu pensar as minhas variáveis, em vez da minha variável ser x, eu pensar como... Acho que aqui é 1. Então, eu estou mudando as minhas variáveis de x para R e U. Hã?
Um é aqui, ó, aqui é o produto cartesiano do zero infinito vezes Sn menos 1. Eu estou transformando em Rn. A transformação pega RU e me leva em RU. Essa é a minha φ. E eu estou calculando o coeficiente de esticamento dessa φ, que seria um jacobiano, mas não é um jacobiano tão simples assim, porque isso aqui não. Isso aqui é uma coisa n-1 dimensional, vezes uma coisa unidimensional, isso tem dimensão n, só que isso aqui, a rigor, estaria contido, né, em Rn mais 1, porque esse cara aqui está em Rn, eu estou botando mais uma dimensão aqui. Quer dizer, quando eu desenho, repara, aqui é bidimensional, esse cilindro é bidimensional, mas para desenhar ele eu tenho que botar em R3. Então é a mesma coisa aqui. Mas eu acho que a ideia do coeficiente de esticamento funciona. A alternativa é a gente dizer, não, mas esse cara daqui eu vou parametrizar com n-1 parâmetros, né, e aí esse U aqui vai ganhar. É o que eu faço, por exemplo, quando eu escrevo assim, né? Eu não faço em R2, eu não faço RU, eu faço R cosseno θ, R seno θ, que é o R cosseno θ, seno θ. Esse cara é o meu U, só que eu estou parametrizando ele por esse ângulo θ aqui. Então, esse bicho aqui, que é um círculo unitário, eu estou transformando no intervalo 0,2π. E aí, agora está dentro vamos dizer, do regulamento. Em Rn eu teria que fazer com mais coordenadas. Mas lembrando aqui, a gente pode até parar para fazer isso. Então, nessa situação, né, essa minha mudança de coordenadas, eu estou pegando esse cara daqui, que é o R, então isso aqui, em coordenadas RU, isso é R elevado a alfa. E eu estou integrando na bola de centro 0 e raio 1. Então, eu vou pegar a esfera unitária e o R vai de 0 a 1. Só que eu tenho que botar o coeficiente de esticamento aqui, que é R R elevado a n-1 dr du. Então, a razão entre o dx daqui e o dr du aqui é R elevado a n-1. Tá legal? Não tem que estar legal, vocês não têm que acreditar em mim. Vocês têm que não acreditar. É a coisa básica, o professor está sempre mentindo, sempre tentando enganar você. Ah. Sn-1 é igual ao conjunto dos U pertencentes a Rn, tais que o 1 ao quadrado mais o n ao quadrado é igual a 1. É a esfera unitária. Mas quando caso ele desenhou o Sn-1, sim, que é o que eu posso fazer. E, na verdade, ele é unidimensional, só que ele está, para desenhar, eu tenho que fazer em R2. Não, eu tô vindo daqui, ó. Vamos lá, eu tô em Rn, tá aqui a origem. Tá aqui o meu x. Eu digo para você, para localizar esse x, eu preciso de duas coordenadas. Uma é esse tamanho aqui, R. A outra é esse ponto aqui, U igual 1 sobre R. Claro, desde que o x não seja a origem.
E o R é igual a norma de x. Então, se eu fizer isso aqui, ele está, qualquer cara não nulo está perfeitamente determinado por essas duas coordenadas. Claro que essa coordenada daqui esconde n menos uma coordenadas. Eu precisaria para, se eu quisesse, vamos dizer, mapear isso no plano, no Rn menos 1, precisa de n menos uma coordenada. Seria, em R3 é isso, você tem a esfera, que eu vou precisar parametrizar por 2 parâmetros, e a distância à origem. O lugar ali, ó. Melhor, aí você não vai enxergar nada. Manda o cara chegar para o lado. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, para a gente entender a situação, é muito melhor pensar assim do que colocar. Imagina, aqui, ó, esse Sn-1, eu vou precisar de n-1 parâmetros. Então, só para escrever esse Sn-1, talvez eu consiga fazer em 5 minutos, vocês entendam. Mas cada um de nós individualmente provavelmente vai passar meia hora para descobrir como fazer esse negócio. E, claro, isso vai nos gerar uma quantidade de contas enorme e talvez não seja necessário. Pelo menos para entender essa situação aqui. Ó. Porque essa situação aqui está dominado. Ó. Sn-1 tem uma área n-1 dimensional. Isso daqui, ó, você tem essa integral aqui, só depende de R, e o resultado dela vai ser multiplicado pela área disso. Eu não sei o que é, mas é alguma coisa. Se eu quiser saber se é finito ou infinito, eu tenho que ver se essa integral aqui é finita ou infinita. Então, para essa questão, não preciso saber quem é esse cara. E aí isso daqui, né? Isso daqui é integral de 0 a 1 de R elevado a alfa a n menos alfa menos 1 dr. A gente precisa que esse negócio aqui seja maior que o quê? Bom, esse cara daqui tem que ser maior que 0. Né? Porque aí eu fico com uma coisa... eu somo 1, eu fico com uma... na hora de achar a primitiva, eu vou somar 1 nesse negócio. Eu vou ficar com esse cara daqui. Se ele for maior que 0, tá bom. Então, isso daqui é menor que infinito, C e somente C, alfa ou menor que N. É bom de decorar, né? Porque N é a dimensão, 1 é a dimensão aqui. Então, se alfa for menor que a dimensão, essa parte vai ser finita. E da mesma forma, na integral, se eu, em vez de fazer a integral na bola, se eu fizer a integral em Rn menos a bola de centro 0 e raio 1 aqui, o raio R aqui não importa, né? Pode ser qualquer coisa, né? De 1 sobre norma de x elevado a alfa dx vai ser menor que infinito, C e somente se alfa for maior do que N. Mesma conta. Então, a gente fica no mesmo impasse. Né? Se alfa for igual a 1 aqui, aí isso é ruim perto de 0 e perto de infinito. Se for maior que 1, é bom lá no infinito, mas é ruim perto de 0. Se for menor que 1,
é bom perto de zero, mas é ruim lá no infinito. A mesma coisa aqui, só com n no lugar de 1. Isso vai ter uma importância. Em R3, isso vai ter a seguinte importância. Bota uma carga ou uma massa na origem. O campo elétrico é 1 sobre norma de x ao cubo, x. Então, isso aqui, se você for... Agora, em geral, quando você bota uma distribuição de cargas aqui, ρ de y. Aí, em cada y, você vai ter o campo... esse cara daqui vai dar origem a um campo assim, né? Ρ de y sobre norma de x menos y ao cubo, x menos y. Tá? Esse aqui é y. E aqui tem uma carga, vamos dizer, dV, V é o volume. Tá? Isso aqui é a densidade de cargas, tem um volumezinho dV aqui. Então, ρ dV é a sua carga. O campo correspondente. Veja umas constantes aí da lei de Coulomb. Tem gente que, com razão, exige que coloque as constantes, as unidades, porque isso impede você fazer muita besteira. Porque uma coisa básica que os engenheiros fazem, análise dimensional. Você faz lá um negócio e aí você... Isso aqui é força. Como assim? Não está dando força? Então, aqui tem constantes altamente relevantes, mas não para essa conta, né? Vai ter alguma constante. Então, tá, você botou uma carguinha, densidade de carga ρ, então, no ponto y tem carga ρ dV, ou massa ρ dV, você vai ter esse campo aqui. Então, se essa distribuição de cargas está aí no espaço todo, você vai ter para cada y, né, o campo em y, você vai ter que fazer a integral em Rn de ρ de y sobre x menos y ao cubo. Vou botar aqui dy. Isso aqui é a carga do ponto x. Quer dizer, eu estou pegando, para cada y, tem o campo devido a essa carga aqui, agindo lá no ponto x. Então, eu somo para todos os y o campo, e esse vai ser o campo todo. Aqui ou aqui? Aqui eu estou dizendo assim, ó, fiz essa figura. Então, eu fiz essa mudança de variáveis. Aqui eu tenho n variáveis, aqui eu tenho duas, onde uma são n menos uma. Só que aqui a norma de x depende de todas as variáveis aqui. E aqui ela só depende desse R aqui. Essas n menos uma variáveis que estão aqui embutidas, elas não vão aparecer na minha conta. Por isso que eu fiz essa mudança. Então, a minha integral, que era em Rn, passou a ser uma integral nesse cilindro aqui. Tá legal? Estou integrando em relação à área do cilindro. Eu preciso, ao trazer para cá, saber a razão entre o elemento de área aqui e o elemento de área aqui. Eu escolhi, né, fazer um elemento de área aqui assim e olhar o de cá. E aí, se fosse cilindro, era R. Como esse cilindro, na verdade, é um cilindro n-dimensional, né, tem R elevado a n-1 aqui. Então, o meu
vamos dizer, o meu jacobiano, né? Vamos dizer, dx sobre dr du é igual a r elevado a n menos 1. Então, eu transformei essa integral numa integral aqui, onde se lia dx, eu boto Rn menos 1 dr du. Agora, eu penso isso como uma integral dupla. Eu integro primeiro em R e depois em U. Quando eu integro em R, não tem U. Então, tranquilo. E quando eu vou integrar em U, não tem mais nada, é uma constante. Então, isso aqui vai dar essa integral aqui vezes a área aqui, que eu não sei quem é, mas não importa se eu só quero saber se esse resultado é finito ou infinito. Essa é a ideia. Eu estou aqui chamando a atenção que esse tipo de integral vai aparecer. Se você supuser lei de Coulomb, distribuição de cargas, e quiser saber o campo elétrico, ou lei de Newton, distribuição de massas, quiser saber o campo gravitacional, você tem que fazer uma integral assim. E esse cara vem de um potencial. Quer dizer, se você pensar o potencial, ele é 1 sobre norma de x menos y, com sinal mais ou menos aí, dependendo da carga e tal. Mas o problema que vai aparecer para nós, né? Isso aqui também vai dar uma integral. Quer dizer, aqui eu vou ter ρ de y. Quer dizer, se eu derivo esse cara daqui, se eu derivo acho que menos esse em relação a x, vai dar isso aqui. Então, esse cara daqui é o potencial, pensando gravitacional. Potencial gravitacional que me dá, dado pela lei de Newton. Quer dizer, esse cara daqui é menos o... Aliás, tem que botar mais mesmo. É menos... Assim, pensa que seria menos também. Oi? Ah, não, mas você tem que... Você não... Pelo menos você não é um cara religioso como eu. É uma coisa muito importante você ter incorporado você o mistério da Santíssima Trindade. Certo? É uma coisa que você aprende no CVGA, na álgebra linear, né? Que você tem o ponto, né? Esse é o ponto. Quando você tem o plano nu, vou apagar isso aqui, já tem muita coisa, já que eu vou fazer uma coisa religiosa. Quando a gente trabalha com álgebra de coordenadas e tal, você tem isso, você tem o plano. Aí o plano tem pontos. Aí você tem o conjunto dos vetores. Na verdade, no início era o espaço vazio, aí Deus criou os pontos. E os pontos começaram a interagir e tal, e construíram vetores. Vetores, né? Cada vetor é dado por um par. É uma classe de equivalência de pares de pontos. O vetor é a classe de equivalência, então você tem os vetores. E aí, se você disser, não, mas agora, ó, aqui é a Santa Sé. Aí você pega um ponto P e você diz, bom, mas o ponto P eu posso caracterizar ele por um vetor V igual a P. Então, por isso você criou uma bijeção, porque fixada a origem, você tem, agora, para cada ponto um vetor e para cada vetor um ponto. Você bota o vetor na origem e ele dá o ponto.
Aí isso, assim, até que você também percebe uma outra coisa. Se você fixar um vetor ε1, outro vetor ε2, então, para cada vetor, se você pegar um vetor V aqui, você traz o ε1 para cá, o ε2 para cá, e aí você pode escrever V igual a x1 ε1 mais x2 ε2. Então você tem aqui, na verdade, você tem um outro conjunto, né, que é o conjunto dos pares ordenados. Aqui. E se você fixar uma base, um par de vetores assim, você passa a ter isso aqui. Mas se você disser, não, mas eu tenho a origem e a base, então eu posso pegar, associar a cada ponto um vetor e a cada vetor um par ordenado. Então, a cada ponto, eu associo um par ordenado. Aqui é um sistema Então, na realidade, quando você tem um sistema de coordenadas, você passa a identificar pontos, vetores e pares ordenados. É como o Pai, o Filho e o Espírito Santo mesmo. Tá? E em cada situação, você vai ter que olhar e dizer, não, esse par ordenado aqui é ponto. Não, ele é vetor. Às vezes, você olha do lado de cá, você vê ponto, olha pelo lado de lá, você vê vetor, e você jogar com isso. No plano ainda tem mais, né, o quarto mosqueteiro, que são os números complexos. Você pode colocar mais uma entidade nessa coisa. Então, aqui, vamos dizer, quando eu olho esse U aqui, é exatamente isso. Quando eu pego o X, aí eu pego o U, ele é vetor. Porque X é igual a norma de X vezes U. Mas quando eu desenho aqui assim, aí o meu U já é um ponto de Sn-1. Na geometria diferencial você já separa, porque você está com superfícies, então os pontos da superfície não são vetores, eles são só pontos, eles têm os vetores no plano tangente. Mas aqui tem essa coisa, ele é vetor aqui, mas aqui eu estou pensando ele como ponto. Então aqui eu estou exatamente olhando para cá, e pensando que isso está vindo daqui. E aqui então, o meu DU, que é o pedacinho da esfera perto do ponto U. Tá? Qual dos três é o quê? Espaço afim? O espaço afim, de certa maneira, quando você coloca isso aqui. Mas é que no plano você não. Ou no espaço. É bom quando você está numa superfície, né? Então aí você tem um ponto aqui e as coordenadas estão aqui. Quando você parametriza a superfície, esses caras aqui são descritos por coordenadas, mas as coordenadas estão no outro plano. E tem uma bijeção aqui. Então, por exemplo, quando você está pensando assim no espaço, se você botar um plano aqui, você pensa ele como um espaço afim,
E os caras daqui podem ser, vamos dizer, pode ter uma origem aqui, e aí você tem aqui epsilon 1, epsilon 2, e você usa essas coordenadas aqui, mais ou menos como isso. Eu não sei se é essa a sua pergunta. É porque o plano, quando você está no plano do espaço, o próprio plano é o espaço afim. Entendeu? Quando você tem, vamos dizer, se eu pensar uma coisa bidimensional em R3, entendeu? Mas eu boto uma origem, mas ela está no próprio plano aqui. Quer dizer, eu estou usando os vetores daqui para parametrizar os pontos daqui. Enquanto que nessa situação aqui, ó, aqui vale o mistério da Santíssima Trindade. Eu caracterizo, aqui embaixo, eu caracterizo um ponto aqui por um vetor, mas aqui não. Ele é caracterizado por um par de coordenadas que estão aqui embaixo. Aqui, eu não posso ligar esse ponto a esse daqui, ter um vetor. Vamos dizer, posso, se eu estiver pensando assim, eu estou num espaço maior e eu ligo por fora do espaço, passando por fora. Aliás, era uma coisa, quando eu era criança, as primeiras vezes que eu ouvi falar de relatividade, vamos dizer, tinha algo assim, dizer, não, mas na superfície da Terra, vamos dizer, a distância entre dois pontos não é uma linha reta. Não, continua sendo, eu posso passar, né, por dentro da Terra em linha reta. A ideia de que, vamos dizer, você tem você está num espaço tridimensional, mas que não é reto, e que você ali você não pode passar por fora dele para andar em linha reta, é mais sofisticado, é mais ou menos isso aqui. Né? Você diz, não, aqui eu não posso sair daqui para andar. Então, andar em linha reta aqui é andar numa geodésia. Foi. Quando você está no plano, um número complexo, quer dizer, um ponto, também pode ser pensado como um número complexo. Então, aí você tem mais uma entidade. Estamos em paz? Então, a moral da história é isso, né? Que se você vai olhar para a integral em Rn de 1 sobre norma de x elevado a alfa, nunca vai dar certo, porque para dar certo perto de zero, o alfa tem que ser menor do que n. E para dar certo lá no infinito, o alfa tem que ser maior do que n. E não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um problema quando você faz essa integral ρ de y, 1 sobre norma de x menos y ao cubo, x menos y, né? É que você faz essa integral em R3. Então, sem esse ρ aqui, é um problema, porque perto de zero você está com uma coisa integrável, porque isso aqui, moralmente, né, se você pensar assim, no tamanho de x menos y sobre norma de x menos y ao cubo é 1 sobre norma de x menos y ao quadrado. Então, botando a origem em y, é como se fosse 1 sobre R2. Eu estou em R3, 1 sobre R2 eu consigo integrar perto de zero. Vou multiplicar por R2 ainda. Mas lá no infinito, não. Então, qualquer
vamos dizer, você tem que tomar uma decisão aqui, quando você pensar assim. Primeiro, qual a condição que você vai ter que impor sobre esse rho para que essa integral seja finita? Quer dizer, a carga, vamos dizer, a carga aqui, perto de nós, tudo bem, porque essa integral para x próximo de y não vai ter problema. Mas lá no infinito, você vai ter que fazer a carga ou a massa decair um pouco para matar o fato de que essa integral lá no infinito é infinita. Então, é meio que vamos dizer, você supor vamos dizer, um mundo euclidiano valendo a lei de Newton, a questão um universo infinito, e já se considera a massa total é finita. Bom, você faz as medições bom, está dando uma força finita. Então, tem alguma coisa aqui que vai me garantir que essa integral é finita. De qualquer maneira, a gente tem situações que a gente vai fazer integrais impróprias e a gente vai querer saber se elas são finitas ou infinitas. Outra coisa que é delicada nessa coisa é que esse campo ele tem que ser a derivada desse potencial, né? Menos a derivada desse potencial. Então, a questão é, posso derivar em relação a x dentro dessa integral? O gradiente, certo? Você sabe que o gradiente de 1 sobre norma de x é igual a menos x sobre... Então, aqui eu poderia dizer, eu vou derivar em relação a x aqui dentro. Se eu puder derivar aqui dentro, vai dar bonitinho. Esse aqui é menos o gradiente desse. Mas não é tão simples aqui. Assim, tem que dar uma rebolada. Se você quiser provar que você pode derivar mesmo, tem que dar uma rebolada. Vai ter que fazer alguma hipótese sobre ρ. De qualquer maneira, vai fazer parte da história saber que essa integral de 1 sobre r elevado a n, r elevado a alfa, vai ser finita ou infinita conforme o alfa e conforme você está perto do zero ou perto do infinito. Tá, não importa, vamos dizer, que a gente ainda não esteja encarando esses problemas, que a gente não vem encarar, mas a gente está fazendo integral, não é para fazer exercício da prova de cálculo unificado, porque as integrais aparecem mesmo nos modelos físicos. Aliás, um bom complemento para o curso de cálculo 3 é um eletromagnetismozinho lá na física, porque aí eles encaram as contas. Para eles é crucial. É sempre sabe que eu tenho essa vamos dizer, quase que é uma penitência a pagar. Quando o curso de matemática aplicada foi criado, tinha física 1. Mas aí, na hora lá de botar no sistema, lá no final dos finalmente, já estava aprovado e tudo, disseram, não, mas tem que ter a aprovação da congregação do Instituto de Física. Tem que voltar lá. Não, então tira. Aí saiu a física 1. Não foi uma coisa tão ruim assim. Mas para você, então,
física, tá certo? Física 1, você ainda consegue aprender derivada integral sem física 1, porque é legal, mas essas coisas aqui do cálculo 3, a mecânica dos fluidos, propagação de calor, eletricidade, magnetismo e tal, são as questões que estão por trás e não são tão evidentes assim, a olho nu. Bom, vamos em frente. Eu acho que essa mesma linha de pensamento pode servir para a gente obter alguma coisa sobre a área de Sn-1. Né? E se você tiver em Rn, a gente pode fazer em Rn a mesma coisa que a gente fez em R2 e fazer o seguinte, faz a integral em Rn de E elevado a menos norma de x ao quadrado dx. Então, isso aqui é igual a integral em Rn de E elevado a menos x1 ao quadrado, E elevado a menos x2 ao quadrado, E elevado a menos xn ao quadrado. E aí você pode botar assim, né? R dx1 dxn. Tá? E aí, como vamos dizer, na integral em x1, os outros todos são constantes, você vai tirando, e isso vira a integral em R de E elevado a menos x1 ao quadrado dx1 vezes a integral em R de E elevado a menos xn ao quadrado dxn. E cada um desses caras é raiz de π. Então, isso daqui é raiz de π elevado a n. Eu sei que é raiz de π porque eu fiz com coordenadas polares. Mas agora eu posso dizer, não, mas isso daqui eu também poderia escrever assim, né? Isso aqui é integral sobre Sn-1 da integral de 0 a infinito de E elevado a menos R2, mudando aqui para coordenadas polares, ou cilíndricas, sei lá. E aqui eu tenho que botar R elevado a N-1 dr du. E aí eu tenho que fazer essa integral aqui. Né? Então, isso aqui vai ser sigma, vou chamar de sigma n-1, a área desse cara, vezes a integral de 0 a infinito negócio. É legal? Quer dizer, eu vou resolver essa integral, o resultado vai ser multiplicado pela área desse bicho. Eu vou chamar disso. Como eu tenho isso daqui, só que eu tenho que calcular essa integral. Na verdade, essa integral, eu acho, pelo menos eu olho para ela está me pedindo para integrar por partes, né? Integral de 0 a infinito de E elevado a menos R2, R elevado a N menos 2, dr, né? 2R, um meio aqui, quase, né? Menos meio. Isso daqui é o U', esse daqui é o meu V. Esse aqui é menos meio de... Isso aqui é a derivada de menos E de E elevado a menos R2.
vezes R elevado a n menos 2, certo? Infinito. Mais menos a integral de 0 a infinito de E elevado a menos R2 se estiver errado. Vou supor aqui que N é maior que 2, porque para N igual a 2 já fiz. Então, se N é maior que 2, em 0, o que acontece em 0? Em 0, esse aqui é 0, que vai para 0 também. No infinito, esse daqui vai para 0, esse vai para infinito, mas esse ganha. Então, isso aqui dá 0. Então, isso daqui é igual a meio da integral de 0 a infinito, de n menos 2 sobre 2 aí não. Bom, eu posso seguir, ou então eu posso simplesmente dizer o seguinte: isso daqui é n menos 2 sobre 2. Essa integral daqui é esta integral aqui com n igual a n menos 2. Né? Então, essa integral aqui é raiz de π sobre n sobre sigma n menos 1. Então, isso daqui deve ser raiz de π. N aqui é n menos 2. Então, raiz de π elevado a n menos 2 sobre sigma n menos 3, né? Não me engano. Então, eu tenho, se eu não me engano aqui, raiz de π elevado a n vezes é igual a essa integral aqui vezes sigma n menos 1. Né? Sigma n menos 1 vezes n menos 2 sobre 2, raiz de π elevado a n menos 2, sigma n menos 3. Então, tem uma relação entre a área da esfera de dimensão alguma coisa e a área da esfera de dimensão alguma coisa menos 2. Então, como eu sei a esfera de dimensão 0, é assim, eu pego a bola de raio 1, intervalo de dimensão 0, aqui. Então a área é 2. Se quiser começar na dimensão, poder começar na dimensão 0, a área é 2. Dimensão 1 é 2π. E aí você... É bom esse 2 porque você confere com a de dimensão 2 depois. Né? Então, bom, se eu não errei as contas, eu tenho sigma n menos 1 sobre sigma n menos 3 igual a π
2π sobre n menos 2. Né? Ou, botando assim, né? O que significa que à medida que o n for andando para o infinito, né, a área vai diminuindo. Né? Interessante. Né? E o volume da bola, você também pode fazer alguma coisa assim. Né? Uma maneira de fazer o volume da bola, não sei se ficou. Entendeu? É muito comum, né, quando você integra por partes, às vezes você integra por partes e volta no mesmo lugar. Só que não exatamente, né? Às vezes você pega a integral, você acha a mesma integral, mas na verdade é a mesma integral multiplicado por alguma coisa, somado com algo, aí você passa para o outro lado e resolve a integral. Ou, no caso aqui, você achou uma fórmula de recorrência. Ué, modo de x ao quadrado é igual a x1 ao quadrado mais xn ao quadrado. Aí, né, se eu botar menos aqui, eu tenho menos aqui. Se eu fizer e elevado a menos, eu tenho e elevado a menos. E agora eu separo. É que já tinha feito esse truque no e elevado a menos x2 mais y2. Mas, bom, é isso. Esse tipo de pergunta tem que ser feita, porque você, às vezes, não percebeu a besteira dessa. Ficou para trás. Já eu falo, como. Está na aula, é como estar no transatlântico e cair no mar. Tem que fazer um maior estardalhaço rapidamente, porque senão morre afogado. Bom, mas. Oi. Daqui? Não, porque eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui. Só que isso daqui, né? Isso daqui era o E, a integral de 0 a infinito de E elevado a menos R2, R elevado a N menos 1, dr. Então, eu sei. Eu sei, na verdade, que isso daqui, né, vezes sigma n menos 1 é igual a raiz de π elevado a n. Eu tinha começado daí. Então eu peguei e substituí. Né? Não sei se eu substituí errado, mas eu peguei isso daqui e coloquei aqui. Sendo que isso daqui, pelo mesmo motivo, tá certo? Essa integral daqui, eu posso escrever assim. Está valendo para qualquer n. Então, se eu botar aqui n menos 2, eu vou ter isso daqui.
Então, essa integral aqui é isso daqui com n igual a n menos 2. Então, substituir raiz de π elevado a n menos 2, sigma n menos 3. E aí fui em frente. Umas contas legais, você tem que fazer as suas contas. Né? Tem umas contas assim, tem que fazer uma vez na vida. A partir disso, a gente pode calcular o volume da bola em relação à área da esfera. Né? Porque a integral sobre a bola de raio 1 e centro 0 de 1 dx é igual à integral sobre Sn menos 1, integral de 0 a 1 de usei as coordenadas polares aqui. E isso daqui é R elevado a n sobre n, e 1, isso aqui é 1 sobre n, sigma n menos 1. Se eu chamar, der um nome para esse cara daqui, acho que é n, coisa assim, você vem isso aqui. Então, a gente já viu que esse cara está decrescendo para zero, lá no infinito. Então, esse aqui também vai decrescer para zero lá no infinito. E aí tem mais... Tem um exercício que não sei se eu vou conseguir fazer ele, eu vou tentar fazer uma parte dele. Que é Bom, aliás, tem uma questão mais simplesinha, que eu acho que eu coloquei também. Que é o seguinte. Por exemplo, quando você pega sei lá, você está em R2, né? Você bota aqui o cubinho de lado 1, o quadradinho de lado 1, você tem a bolinha aqui dentro. Quando você está em R3, você pode fazer a mesma coisa. Botar a bolotinha aqui dentro. E por aí vai. Bom, a gente acabou de ver que o volume da bola de raio 1 tende a zero. Aqui a bola de raio meio mais rapidamente ainda. Então é interessante que você tem um cubo de aresta 1, que tem sempre volume 1, em Rn, para qualquer n, mas a bolotinha que está ali dentro, o volume tende a zero. Meio estranho, né? Tem uma outra questão é o seguinte, ó, pega aqui o centro, você tem isso aqui, esse ângulo aqui, alfa. O que acontece com ele quando n cresce? Quê? Porque a gente acabou de ver que a bola de raio 1, o volume dela tende a zero.
Porque você, a esfera de raio 1, a gente viu que a área dela está diminuindo para zero, e a bola de raio 1, a bola de dimensão n e raio 1 é 1 sobre n, né? N menos 1, não lembro mais, vezes a área da esfera de dimensão n menos 1. Então, está indo para zero. Essa aqui é de raio meio, então vai para zero exponencialmente. Mas agora estou colocando essa questão. Pega aqui ponto qualquer, pega esse vértice aqui, ó, vai até o ponto de tangência, liga aqui o centro e você tem esse raio. Não precisa fazer muita conta, porque é o seguinte, ó, é importante observar que a distância desse cara à origem, né, ó, aqui é 1, é 2. Esse último cara aqui é 1 mais é 2, mais é 3, mais é n. Né? A distância dele à origem é raiz de n. No meio do caminho está esse cara aqui. Então, essa distância daqui é raiz de n ao n sobre 2. E aqui também, né? Porque aqui a distância até aqui, se não me engano, deve ser raiz de n menos 1. Porque você soma todos menos o último. Então, essa distância aqui deve ser raiz de n menos 1 sobre 2. Mas esse tamanho daqui é meio. Entendeu? Quando você faz o cubo em Rn, o que acontece, né, é que vamos dizer, os vértices do cubo distam, vamos dizer, a aresta do cubo é 1 aqui. Só que os vértices opostos vão ficando cada vez mais distantes. Então, tem gente que desenha como se fizesse assim. Eu acho isso horrível. Porque não é isso. Simplesmente é retinho, só que esse cara está muito longe. Você está fazendo um negócio assim, esse ângulo é pequeno, não é porque fez assim, é porque esse cara foi lá para longe. Então, tem essas coisinhas da geometria de dimensão alta que são meio esquisitas. Hã? Não, mas eu calculei aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara daqui é a coisa aqui, raiz de n sobre 2. Sim, eu estou dizendo que o seno desse ângulo é 1 sobre raiz de n. Também não. Eu só usei geometria básica. Eu usei a definição de seno. Não, quer dizer, esse cateto dividido por essa hipotenusa é isso aqui. Esse cateto é meio, e essa hipotenusa é raiz de n sobre 2. Isso aqui. Hã? Quê? Vai para zero.
Olha só, eu estou usando o seguinte, esse cara daqui, essa distância aqui, o tamanho desse cara. Mas esse cara é 1, mais é 2, mais é 3, mais é 4, mais é 5, mais é n. Então ele é 1, 1, 1, 1. O tamanho dele é raiz de n. Esse cara daqui dista da origem raiz de n. O centro dessa bolota está no meio, exatamente no meio do caminho. Então esse tamanho daqui é raiz de n sobre 2. Essa altura aqui é meio. Eu estou aqui no meio aqui, indo até aqui. Então, meio dividido por raiz de n sobre 2 dá 1 sobre raiz de n. Essa é a parte mais facilzinha. O mais cabeludo é o seguinte, pega a bola aqui, aí corta aqui no plano, aí dá uma alturinha, aqui epsilon para cada lado. Tira só esse disquinho. É claro, né? Quando o epsilon é bem pequenininho, esse volume é nada perto do volume total. A questão é a seguinte, fixa um epsilon bem pequenininho, tão pequenininho quanto você possa imaginar. E faz isso só que na bola de dimensão n. Qual a razão entre esse volume aqui, esse disquinho, e o volume total? Você pega, você chama assim, a epsilon. Vou fazer, esse é o caso simples, né? O conjunto dos x pertencente à bola n-dimensional, tais que norma de xn é menor que epsilon. Ninguém pensou nisso. É porque quando n tende para o infinito, essa razão tende a 1. Fixando epsilon. Primeiro, quer dizer, a probabilidade de você, para n grande, você escolher um ponto na bola e ele ter a última coordenada maior do que epsilon é muito pequena. Mas acho que tem a ver meio com o seguinte. Eu fiz um desenho, eu penso assim, um desenho assim, ó. Não sei se funciona bem, mas é meio isso. Pega esse cara daqui. Aqui, a gente quer olhar meio que esse volume aqui, né? Então, tem o de cá, mas vamos olhar só esse aqui. Pega esse cara daqui. Então, essa distância daqui, como aqui é epsilon, aqui é esse tamanho daqui é 1 menos epsilon. E esse daqui, esse tamanho daqui, esse tamanho aqui é raiz quadrada de 1 menos epsilon 2. Esse cara daqui é maior que esse. Né? Você leva ao quadrado, dá 1 menos epsilon 2. Esse daqui dá 1 mais epsilon 2. Não. Quem é maior, não? Né? Esse aqui vai dar
1 menos ε2, esse daqui vai dar 1 mais ε2 menos 2ε. Com ε pequeno, isso aqui é bem menor do que esse. Então, esse aqui é o maior. Então, eu pensei assim, se você centrar aqui e fizer bolinha assim, essa semisfera contém o que você tem aqui. Entendeu? Esse tamanho daqui é maior do que esse. Então, se eu fizer a semisfera aqui assim, amarela, ela é maior do que esse pedaço que eu estou querendo estimar. Só que o raio dela é menor do que 1. Quando ele tender a infinito, o volume dela tende a 0. É a maneira mais simples que eu encontrei de fazer isso sem fazer conta. Não, porque a questão que eu estou dizendo é a seguinte, faz isso aqui, né? Eu peguei em Rn e tirei só essa fatia, assim, com a última coordenada menor do que ε. E aí eu digo, se n, o que acontece quando n tender a infinito? Eu digo, vamos ver esse volume que sobrou. Então, esse volume que sobrou está aqui, é 2 vezes isso. Mas ele está dentro da metade da bola, tem centro aqui, tem esse raio, porque esse tamanho daqui é maior do que esse. Só que esta meia bola aqui é uma meia bola com um raio que é menor do que 1. Então, se n for muito grande, o volume dela é muito pequeno. Bom, mas é muito pequeno em relação ao volume da bola toda, né? Porque isso aqui, vamos dizer, o volume da bola toda, né? Se eu pegar isso daqui mais essa daqui, vou completar meu raciocínio, né? Mais essa daqui para baixo, né? Vou traçar aqui assim. Essas duas coisas aqui formam uma bola amarela. De raio, esse daqui. Então, essa branca é uma bola de raio 1. A região amarela é uma bola de raio menor. Então, quando n for para infinito, a razão entre essa parte amarela e a parte branca é 0, tende a 0. Então, isso daqui tende a ser tudo. Mega esquisito, né? Deve ter acho que um raciocínio semelhante deve provar o seguinte: em vez de você supor só que uma coordenada é menor que ε, você escolhe 200 coordenadas e diz, olha, as 200 primeiras coordenadas em modo vão ficar menor do que ε. O resto deixa livre. E aí, quando n tender para infinito, ainda assim o volume vai estar concentrado nessa região que tem as 200 primeiras coordenadas menores do que m. Menores do que ε. É porque eu fiz duas meias. Eu fiz uma meia bola aqui, né? Não, porque eu peguei o seguinte, daqui para cá tem um tamanho que é esse daqui. E daqui para cá tem um tamanho que é esse daqui. Mas esse é maior. Então eu peguei centro aqui tem um plano, onde eu cortei, e centro aqui nesse ponto do plano, tracei uma bola. Peguei a parte de cima, então a amarela é meia bola, que contém a parte que eu tinha tirado. Esse amarelo está fora. Está fora, né? Porque esse cara aqui é maior do que esse. Tá? E aí o mesmo negócio embaixo me dá outra meia bola. Para fazer esse mesmo raciocínio supondo que não é só uma coordenada que é menor que ε, vai ter que rebolar um pouco. Eu acho que você vai ter que partir em
2 elevado a n meias bolas. Tem positivo e negativo. Oi? 2 elevado a n, não, 2 elevado a k. Oi. Não, na bola de raio 1. Então elas têm que ser menores ou iguais que 1 e a soma. Então, quando você tem 200 coordenadas menores do que epsilon, né, o que sobra tem as 200 primeiras coordenadas maiores do que epsilon. É bem... já é meio ruim, né? Porque, vamos dizer, essas coordenadas maiores do que epsilon já vão somar. Dependendo, o epsilon tem que ser pequeno para a soma delas não dar já maior do que 1. Não ter nada. Mas então esse é um exercício que acho que vale a pena você sentar, fazer, pensar, porque é muito... isso atende, hoje em dia, pelo nome de concentração de medida. Tem situações em que você olha o negócio e aí parece ter um negócio assim, que você vai ver para N grande a medida está toda concentrada em alguma coisa ali. Não, o raio poderia ser não unitário, porque você está pensando a razão. Pensa a razão entre esse volume e volume total. Mas, por exemplo, você vai desfalcar ele e vai multiplicar esse desfalque, né? Uhum. Agora, o disco acaba sendo invariante, acaba sendo uma base, ele não vai ser afetado por dimensões. Não, ele vai ser afetado porque, vamos dizer, quando a dimensão... Não basta mostrar que esse amarelo tende a 0, por isso que eu parei para explicar melhor. Porque o volume da bola toda tende a 0. Então, qualquer pedaço dela, o volume tende a 0. Então, eu preciso mostrar que esta parte daqui, dividida pelo volume total, tende a 1. Ou que esse pedaço aqui, dividido pelo volume total, tende a 0. O volume total está tendendo a 0. Então, essa parte central também está tendendo a 0. A questão é que a razão entre as duas coisas se mantém. Exatamente. Que horas são? 11h45. Vamos fazer muita coisa. Bom, estamos avançando. Mas fazendo no detalhe com mais coordenadas, e vale também para a área. Se você pegar essa áreazinha também, ela vai quase toda a área. Esse probleminha eu achei um livro muito bom, um livro russo, Shilov, um curso de análise do Shilov. Ele foi editado pela Mir em francês. E aí eu tinha parte de análise. De uma variável, eu tinha 2 livrinhos. E aí quando eu cheguei na França, eu encontrei a parte de várias variáveis. Comprei. Mas aí, um belo dia eu olhei. Mas essa coisa de concentração de medida está muito na moda, porque a gente está lidando com massas grandes de dados. Então você está lidando com um RN grande e você tem que ter presente que às vezes sua intuição pode falhar por conta de coisas assim. Tá esperto, essas coisas acontecem. Então, eu acho que eu não vou ficar fazendo. Os outros exemplos, os de física e geometria, tem vários lá que são curiosos. Eu vou fazer. Mas eu não vou. Eu vou seguir adiante. De vez em quando, alguns deles vão aparecer no nosso caminho. Eu quero discutir integrando de linha, integrando de superfície. Eu não quero
gastar muito tempo calculando integrais. Vão fazendo para ir ganhando traquejo naquilo. E aí eu vou avançar para a integral de linha, integral de superfície, porque isso vai nos levar aos resultados principais do curso. É a integral de linhas. Integral de linha é trabalho. Eu acredito no mistério da ciência, mas não no trabalho. Eu não sei, tem umas grandezas de coisas de trabalho, energia. Bom, mas o método que faz é energia, isso aqui que é, sabe, como médico. Algo que se conserva. Tá? Mas, imagina você, ó, o trabalho você sabe, você tem uma força, aí você descreve uma trajetória, uma F, vamos dizer assim, de R3 em R3, e você tem uma C de AB em R3, e de classe 1, assim, contínuo, pelo menos. Aí você pega aqui, em cada ponto, você tem o C ponto de T, você tem o F, e o trabalho é integral de A de B, de F de C de T, escalar C ponto de T, dt. Né? Quer dizer, o C ponto de T, dt é o ds. Né? C ponto de T, dt é o seu dszinho. Então, a força vezes a pequena distância percorrida. Mas eu acredito na seguinte coisa. Imagina que eu tenho esse F aqui e eu quero saber se ele é gradiente de alguém. Será que existe uma F de R tal gradiente de F igual a F? Repare que não é tão simples assim. Nem todo campo de vetores é gradiente de alguém. Você sabe que as derivadas parciais trocadas têm que ser iguais. Se F igual a D1 F, D1 X, mas assim no plano, D1 F, D1 Y, então isso aqui é o F1. Então a derivada desse em relação a y tem que ser igual a derivada desse em relação a x, a c. Então, D1 F1, D1 y igual a D1 F2, D1 x. Mas você pode produzir agora muitos exemplos. Por exemplo, F igual a y, 0. Derivada em relação a y é 1. Derivada em relação a x é 0. Esse cara daqui não vai ser gradiente de ninguém. Então não é evidente que o campo seja gradiente. Questão. Mas eu saberia o seguinte: eu sei investigar se esse campo F é gradiente de alguém fazendo o seguinte. Eu pego aqui um ponto A. Bom, esse alguém, se eu somar uma constante com outra. Né? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou dizer F de A é igual a 0. Agora eu pego um ponto B. E aí se eu fizer uma curva assim, essa minha C de A for A e C de B for B, se eu fizer F de B
Isso é igual a F de C de B menos F de C de A, que é igual à integral de A até B da derivada disso. Então, que é a derivada que é igual à integral de A até B do gradiente de F C de B, escalar C ponto de B, dt. Se o gradiente de F for F, então isso aqui vai ser a integral de A até B de F de C de D. Então, pelo menos, serve. Essa integral eu não sei o que é trabalho, mas pelo menos ela me serve para eu tentar criar função pós-gradiente no campo dado. Quer dizer, de certa forma, né, eu digo, bom, esse F é menos energia potencial e essa integral de linha do trabalho é a variação da energia potencial. Também eu posso considerar uma situação interessante. Imagina que meu F é um campo de forças e que F de C de D é igual a massa vezes a aceleração. Porque o cara aqui, na verdade, está andando sobre a ação desse campo de forças. Então, essa integral daqui, ó, em vez de eu fazer isso, eu podia ter escrito, quer dizer, eu posso pegar isso aqui e escrever assim, isso é igual a integral de A até B de MC dois pontos de B C ponto de B. Então isso aqui é MC dois pontos de D, escalar C ponto de D, dt. Olha, para esse aí, vai ser a derivada disso aqui é igual a integral de A até B no meio da derivada em relação a D de M C ponto de D enorme ao quadrado. Se eu derivar, né, se eu derivo U de T escalar U de T, V de T, isso deriva como um produto, isso aqui vai dar o ponto de T, U de T, mais U de T, o ponto de T, é igual a 2 U de T, ponto de T. Se o U for ser ponto, então isso aqui vai dar, derivado disso aqui, vai dar duas vezes C ponto escalar C dois pontos. Então isso aqui vai ser um meio, estou integrando a derivada, M C ponto de B ao quadrado menos um meio de C ponto de A ao quadrado. Então essa integral também, se eu não acredito em trabalho, em energia, nada, mas vem um religioso aqui, mas isso aqui é a variação da energia cinética. E esse daqui, se o F é Fzinho, gradiente de Fzinho é Fzão, então isso aqui é variação da energia potencial com sinal trocado, porque a energia potencial é menos, vamos dizer, tá? Posso botar assim, menos do gradiente de F. Então, ó, essa integral aqui, ela me dá a variação da energia potencial e energia cinética. Está dizendo que a variação da energia cinética, variação da energia potencial, é igual à variação da energia cinética. Vai me dizer
que tem a conservação de energia cinética mais potencial e constante. Então, mesmo. Eu posso dizer, não, é um fenômeno paranormal. Eu não sei. Sei lá. Mas acontece aqui. Então, integral de linha, né, eu posso pensar para isso que serve para eu procurar. Eu tenho um campo de vetores, quero saber se ele é gradiente a alguém. Eu procuro fazer uma integral de linha e de quebra eu ganho toda uma porção religiosa que relaciona com energia potencial, energia cinética, conservação de energia. Então é um conceito super interessante que vai aparecer aqui. E o fato de que um campo pode não ser conservativo, ele pode não ser gradiente de alguém, vai estar relacionado ao fato de que se eu fizer essa integral, se esse cara daqui, esse existe, então essa integral sempre vai dar isso aqui. Não depende do caminho que eu faço. Então, se eu for por aqui, também tem que dar. Então, se eu encontro um campo e eu vou para um lado, vou para o outro, e dá diferente, então ele não é gradiente de ninguém. E eu posso me colocar a questão de quando eu vario essa linha, como é que varia essa integral? E a investigação dessa questão nos conduz ao teorema de Stokes. Teorema. Então, por aqui, vamos dizer, eu vou começar a caminhar para integrais duplas e triplas e tal, para pensar nessas coisas assim. Cada integral ali é um produto escalar, certo? É. Por que fez aquele produto escalar? Eu fiz porque me disseram que trabalho, né, se você pega a força, aí você olha a componente da direção do movimento, multiplica pela variação da posição, e isso é um trabalho. Como aqui a velocidade está variando, então eu tenho que fazer pedacinho e integrar. Isso aqui seria a definição de trabalho realizado pela força desse movimento. Mas é tipo. Hã? Mas é projeção do. Sim, por isso que tem o produto escalar. O produto escalar é para fazer a projeção. Fazer essa projeção na direção do. Você pode dizer que essa integral dá a contribuição dessa força para a variação de energia cinética. Se não tivesse nada mais, essa integral, que eu esqueci, a gente comecei daqui, pensando assim, né? Tem outras forças. Então não isso daqui não é exatamente essa força, é essa mais outras. Como se essa daqui desse essa contribuição para essa energia cinética.